Não é o empregador que paga o seu salário. Ele só administra o dinheiro. Quem paga é o cliente. E se você não entende isso, você nunca vai ficar rico. Essa é a lição número 1 das 7 verdades sobre dinheiro que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos. Verdades que levaram anos para eu aprender, algumas doeram, outras me custaram muito dinheiro. Mas todas elas transformaram completamente a minha relação com a grana. E olha, se você está aqui assistindo esse conteúdo, é porque alguma coisa na sua vida financeira não está do jeito que você gostaria. Pode ser. E tudo bem, eu também já estive aí. A diferença é que hoje eu sei exatamente o que fazer com o dinheiro e eu vou te mostrar. Então senta aí, pega papel e caneta e vem comigo, porque esse material pode ser o divisor de águas da sua vida financeira. Muito provavelmente você não aprendeu sobre dinheiro na escola, talvez em casa você aprendeu. E quando aprende, muitas vezes aprendeu errado. Aprende que dinheiro é sujo e que rico é ladrão, por exemplo, que falar sobre grana é feio. E é mentira. Tudo isso é mentira. Dinheiro não é bom nem ruim. Dinheiro é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, você precisa aprender a usar. Então hoje eu vou detalhar cada uma dessas 7 lições, eu vou te dar dados e eu vou te contar algumas histórias. E principalmente eu vou te mostrar como aplicar cada uma delas na sua vida, começando agora. Lição número 1. E presta atenção nessa aqui porque ela muda tudo. Não é o empregador que paga o salário. Não é o empregador que paga o seu salário, ele só administra o dinheiro. Quem paga é o cliente. Pensa comigo. De onde vem o dinheiro que a empresa usa para te pagar? Do cliente, certo? Se a empresa não vende, ela não tem como pagar ninguém. É o cliente que coloca o dinheiro no caixa. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, que tal você parar de olhar para o seu chefe e começar a olhar mais para o cliente? Você precisa se perguntar, como que eu posso gerar mais valor para o cliente? Como que eu posso resolver o problema dele melhor, mais rápido, de um jeito que ninguém mais resolve? Eu já fui técnico de natação durante muitos anos. E quando eu convivia com os técnicos, eu percebia que tinha 2 características. Tinham 2 tipos. O primeiro reclamava do salário, reclamava do clube, reclamava dos horários. E o segundo focava nos atletas. Melhorava os treinos, estudava novas metodologias, conversava com os pais e adivinha qual dos 2 sempre tinham propostas melhores. Sempre ganhava mais, sempre estava em alta demanda. O segundo, porque ele entendia que quem pagava o salário dele não era o clube, era o resultado que ele gerava para os atletas e para as famílias, era o valor que ele criava. Então a aplicação prática aqui é simples. Faço uma pergunta para você agora. Quem é o cliente final do meu trabalho? Como eu posso servir ele melhor? E se você é empreendedor, isso fica ainda mais claro. Sem cliente, não tem empresa. Sem cliente, você não recebe o seu dividendo. Lição 2. O dinheiro mora no problema. Se você quer resolver o seu problema financeiro, resolva o problema de alguém. A maioria das pessoas fica olhando para o extrato bancário, reclamando que não tem dinheiro, mas presta atenção, o dinheiro não está lá. O dinheiro mora no problema que você ainda não resolveu. Está na dor que você não aliviou, está na necessidade que você ainda não atendeu. Eu vou te mostrar um outro dado. Segundo a Forbes, das 100 pessoas mais ricas do mundo em 2024, 87% delas construíram sua fortuna resolvendo um problema em escala. Jeff Bezos, por exemplo, resolveu o problema da conveniência nas compras. Elon Musk resolveu o problema do transporte sustentável. Mark Zuckerberg resolveu o problema da conexão entre pessoas. Eu sei que esses exemplos sempre aparecem. E sabe por que eles aparecem? Porque eles realmente funcionam. Porque é uma forma de você entender isso. Você também não precisa ser bilionário para aplicar nenhum desses princípios. Só precisa entender que quanto maior o problema que você resolve e quanto mais gente você ajuda, mais dinheiro você ganha. Então a pergunta que você precisa responder é: qual problema você resolve hoje? E como você pode resolver ele de uma maneira mais rápida, melhor, para mais gente? Responda isso e o dinheiro vem como consequência, pode acreditar. Lição número 3. E essa aqui vai contra tudo que você aprendeu. Educação financeira é mais importante que dinheiro. A educação financeira é mais importante do que o próprio dinheiro, porque sem educação, o dinheiro vai embora. Mas com educação, o dinheiro volta. Aliás, ele nem vai embora. Olha só esse dado aqui, ó. 70% dos ganhadores de loteria quebram em até 5 anos. 70%. Ganham milhões e perdem tudo. Por quê? Falta de educação financeira. Eles têm o dinheiro,
mas não têm o conhecimento de como multiplicar este dinheiro, nem como proteger, nem de como fazer esse dinheiro trabalhar para eles. Agora pega o caso contrário. Quantas histórias você conhece de pessoas que começaram do zero, construíram fortuna, perderam tudo e construíram tudo de novo? Várias, né? Por exemplo, Luiz Barsi, o maior investidor na pessoa física do Brasil, trabalhou como office boy. Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, era vendedor ambulante. Silvio Santos começou vendendo capas de plástico na rua. E a diferença? Educação, mentalidade, conhecimento como o dinheiro funciona. Essa pesquisa que eu contei dos Estados Unidos, né? Agora no Brasil, a situação é crítica também. Olha esse dado aqui, ó. Segundo o Banco Central, apenas 28% dos brasileiros têm educação financeira básica. Isso significa que 72% da população não sabe controlar gastos, não sabe investir, não sabe planejar o futuro. E sabe o que isso significa para você? Oportunidade. Porque se você se educar financeiramente, você já está na frente de 70% das pessoas. E não precisa de muito não, tá? Precisa de leitura, precisa de estudo, precisa de aplicação. Então aqui vai um desafio, vai ajudar você e vai ajudar a sua vida. Leia um livro sobre educação financeira uma vez a cada 3 meses. 4 livros por ano, só isso. Em 5, você já leu 20 livros. Você acha que a sua vida financeira vai ser a mesma depois dessa leitura, desse estudo? É impossível, é lógico que você vai aprender. A próxima lição, essa aqui dói. Lição número 4, a mais incompreendida de todas. Falta de dinheiro não é a causa, é o efeito. E quais são as causas? Falta de conhecimento sobre o dinheiro, falta de conhecimento de quem você é, onde você gasta o seu dinheiro, falta das pessoas certas ao seu redor. E isso, acredite, muda tudo. Porque se você acha que o problema é a falta de dinheiro, você vai ficar esperando o dinheiro aparecer. Mas se você entende que a falta de dinheiro é o efeito e não a causa, você vai conseguir resolver agora. É tipo febre. Febre não é a doença, febre é o sintoma. A doença pode ser uma infecção, uma inflamação. E se você só tratar a febre, a doença continua lá. Você precisa tratar a causa. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 78% dos brasileiros estavam endividados em 2024. 78%. Mas será que o problema dessas pessoas é a falta de dinheiro? Com certeza não é. O problema é a falta de planejamento. É a falta de controle, é a falta de educação financeira. A primeira causa, falta de conhecimento do dinheiro. Você não sabe como o dinheiro funciona. Não sabe sobre juros compostos, por exemplo, não sabe sobre inflação, não sabe sobre a diferença entre ativo e passivo, não sabe investir. Qual é o resultado? Você perde dinheiro e nem percebe. Segunda causa, falta de conhecimento de quem você é. Não sabe seus valores, não sabe seus objetivos, não sabe quanto você precisa para viver bem. Então você gasta com tudo, tenta impressionar todo mundo e no fim do mês não sobra nada. A terceira causa é você não saber o que você gasta, onde você está colocando o seu dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você sabe quanto você gastou mês passado? Exatamente, assim, no detalhinho e com o quê? Porque a maioria das pessoas não sabe. O dinheiro some e elas não sabem para onde foi. Uma pesquisa do Serasa mostrou que os brasileiros não controlam o próprio orçamento. E é como que você vai ter dinheiro se você nem sabe para onde ele está indo? Quarta causa, falta das pessoas certas. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você anda com gente que reclama de dinheiro, que acha que rico é ladrão, que vive no vermelho, adivinha qual vai ser a sua relação com o dinheiro. Eu tive que afastar pessoas da minha vida. Pessoas que eu gostava, mas que tinham uma mentalidade de escassez. Às vezes criticavam o meu crescimento, falavam que eu estava mudando, que eu estava me tornando uma outra pessoa. Sabe de uma coisa? Elas estavam certas. Eu estava mudando. E mudando para melhor. Porque isso não tem nada a ver com ser arrogante. É sobre ser intencional. É sobre escolher estar perto de quem te faz crescer. Então aqui vai uma tarefa para você. Identifique qual dessas 4 causas é a sua. E seja honesto. Comece a trabalhar nelas hoje. Não espere o dinheiro chegar, resolva a causa e o efeito muda sozinho. Vamos para a 5ª lição e essa aqui é sobre valor. Lição número 5 e essa aqui é matemática pura. Dinheiro é o reflexo do valor que você gera. Dinheiro é o reflexo do quanto de valor você gera na outra pessoa. Mais valor, mais dinheiro. Pouco valor, pouco dinheiro. É simples assim.
E é justo assim. Mais pesquisas para você. Olha só. Segundo dados do IPEA de 2024, no Brasil, profissionais especializados ganham, em média, 3 vezes mais do que profissionais sem qualificação. Por quê? Valor. Eles resolvem problemas mais difíceis, eles entregam resultados maiores. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, pare de reclamar do mercado, pare de reclamar do país, pare de reclamar da sorte e comece a se perguntar: quanto de valor eu estou gerando? Como que eu posso gerar mais? Quando eu comecei a dar palestras, logo no começo eu nem cobrava. E depois de um tempão, eu comecei a cobrar barato, muito barato. Por quê? Porque eu achava que não valia mais do que eu cobrava. E sabe o que aconteceu? As empresas não me levavam a sério. Elas achavam que ser barato não devia ser bom. Até que um mentor me falou: Joel, você não está cobrando pelo seu tempo, você está cobrando pelo valor que você entrega, pela transformação que você gera, pelos anos de experiência que você tem. E ele estava certo. Eu aumentei meu preço e sabe o que aconteceu? Mais demanda, mais respeito, mais resultados para todos os clientes. Porque quando você se valoriza, os outros te valorizam também. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que as empresas estão dispostas a pagar 40% a mais para serviços especializados, porque tem mais chance de alcançar os seus próprios objetivos. E o motivo é: valor atrai valor. Quem cobra mais barato, entrega mais barato. Então aqui vai uma reflexão. Quanto de valor você está gerando hoje? E o mais importante, quanto de valor você pode gerar se você se desenvolver, se você estudar, se você se capacitar, se você se especializar? A resposta está aí. Aumente o valor e o dinheiro aumenta junto. Lição número 6. E essa aqui define sua carreira. Ou você trabalha com vendas, ou você trabalha com gente. Portanto, aprenda a vender ou aprenda a construir times. Não tem meio termo. Todo negócio, toda carreira depende de uma dessas duas coisas. Ou você vende, ou você lidera pessoas que vendem. Ou você faz, ou você lidera pessoas que fazem. Segundo uma pesquisa do LinkedIn que foi publicada em 2023, as duas habilidades mais procuradas por empresas no mundo são vendas e liderança. Primeiro e segundo lugar. Por quê? Porque são as habilidades que movem resultados. Se você trabalha com vendas, você precisa aprender a comunicar valor, precisa aprender a entender objeções, quebrar as objeções, precisa aprender a fechar bons negócios, aprender a construir relacionamentos. E olha, venda não é só quando você está num ramo comercial. Você vende quando você pede aumento, quando você apresenta uma ideia, quando você convence alguém. A gente vende o tempo inteiro, gente. A diferença é que alguns sabem que estão vendendo e outros não sabem. Agora, se você trabalha com gente, você precisa aprender a liderar, a se comunicar, mostrar sua visão, aprender e desenvolver pessoas, aprender a delegar, aprender a inspirar. Tudo isso são aprendizados. Olha outra pesquisa aqui da Gallup. Ela mostrou que empresas com líderes altamente engajados que são 21% mais produtivas e 22% mais lucrativas. Cara, isso é enorme, isso é gigante. E eu tive que aprender essas duas ferramentas, essas duas práticas. E quando eu comecei, era só eu. Eu tinha que vender, tinha que prospectar, tinha que fechar, eu tinha que fazer tudo. Logo, o meu começo como empreendedor, como a maior parte dos empreendedores, né? E foi difícil, porque eu não tinha formação em vendas. Eu era treinador de natação, mas eu estudei. Aprendi, treinei e comecei a vender. Comecei a fechar bons contratos e o meu negócio cresceu. Mas chegou um momento que eu não conseguia fazer tudo sozinho. Então tive que aprender a segunda habilidade, que é construir times. Contratar, treinar, delegar e também confiar. E olha, foi mais difícil do que vender, porque trabalhar com gente é complexo, mas é a única forma de crescer. Então aqui vai uma pergunta para você. Qual dessas duas habilidades você vai desenvolver primeiro? Vendas ou liderança? Escolhe uma. E dedica os teus próximos 90 dias para estudar e praticar ela, assim, no detalhe, a fundo. Faz isso, a sua carreira vai mudar. E agora, a última lição, a mais simples e talvez a mais importante. Lição número 7. Simples, direta, poderosa. Evite gastos desnecessários. Ponto. Parece óbvio, não é? Mas não é. Porque a maioria das pessoas não evita. A maioria das pessoas gasta com coisas que não precisa, para impressionar gente que não gosta, com dinheiro que não tem. Loucura! Mas a culpa não é sua. A gente vive numa sociedade que te empurra consumo 24 horas por dia. Instagram, TikTok, YouTube, outdoor, rádio.
todo mundo tentando te vender alguma coisa e o pior, te vendendo a ideia de que você precisa daquilo para ser feliz, para ser bem-sucedido, para ser aceito. Um estudo da Fidelity mostra que pessoas que evitam gastos desnecessários conseguem poupar, em média, 23% a mais no ano, só cortando o que não precisa. Imagina o que você pode fazer com 23% a mais do seu salário. Investir? Montar um negócio? Viajar com a família? Dar segurança para os seus filhos? As possibilidades são infinitas. E aí estão as 7 lições sobre o dinheiro que mudaram a minha vida. E antes de terminar, deixa eu recapitular tudo aqui com você, porque eu sei que foi muita informação. Lição 1. Não é o empregador que paga o salário, é o cliente. Foque no cliente, não no chefe. 2. O dinheiro mora no problema, não no banco. Resolva problemas e o dinheiro aparece. 3. Educação financeira é mais importante que dinheiro. Sem educação, o dinheiro vai embora. Com educação, ele volta. 4. Falta de dinheiro não é a causa, é efeito. Identifique as causas. Falta de conhecimento, falta de autoconhecimento, falta de controle e falta das pessoas certas. 5. Dinheiro é reflexo do valor que você gera. Mais valor, mais dinheiro. 6. Ou você trabalha com vendas ou trabalha com gente. Aprenda uma das duas ou as duas. E 7. Evite gastos desnecessários. Antes de comprar, pergunte: eu preciso? Isso me aproxima dos meus objetivos? Posso pagar à vista, por exemplo? Essas 7 lições transformaram a minha vida. E eu tenho certeza que, se você aplicar, você vai transformar a sua vida também. E agora eu quero te propor um novo desafio. Escolhe uma dessas 7 lições, só uma, aquela que mais te impactou. E nos próximos 30 dias, você vai aplicar ela na sua vida, todos os dias, com disciplina, com consistência. E no final dos 30 dias, vem aqui nos comentários e me conta o resultado. Me conta o que mudou, me conta o que você aprendeu, porque eu quero saber. E a comunidade aqui também quer saber. E olha, se esse conteúdo agregou valor para você, se você aprendeu alguma coisa, deixa um like aqui, deixa uma curtida, deixa a gente saber, compartilha com aquele teu amigo que precisa ouvir isso, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e ativa as notificações, porque todas as semanas tem conteúdo aqui para você. E se você ainda quer se aprofundar mais em alta performance e desenvolvimento pessoal em negócio, eu tenho outros conteúdos no canal que vão complementar este aqui, tá? E antes de terminar, deixa eu te falar uma última coisa. O dinheiro não é tudo, tá? Dinheiro é ferramenta. O que importa de verdade é o que você faz com ele. É a vida que você constrói, é o impacto que você gera, é a família que você sustenta e o legado que você deixa. Eu sempre falo, saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. Porque do que adianta ter dinheiro se você não tem saúde para aproveitar? De que adianta ter dinheiro se você não tem família para compartilhar? De que adianta ter dinheiro se você não tem propósito? Então use uma dessas 7 lições não só para ganhar dinheiro. Use para construir uma vida que vale a pena, para ter liberdade, para cuidar de quem você ama, para fazer a diferença. Porque no final das contas, o dinheiro é só o meio. O fim é você viver a vida que você sempre quis. Eu acredito que você é capaz disso. Acredito de verdade. Então valeu por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo conteúdo, beleza? Valeu, tchau.